Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você está? Pode sair um pouquinho do gesso, tá? Não fica engessado. Como é que você está? Você está firme? Você está animado? 3 disseram que sim. Você está animado? Você está faminto por Deus? Pois bem, eu agradeço ao Senhor por poder estar aqui com vocês nesta tarde. Estou aqui por causa de uma inspiração do Espírito Santo para trabalhar em 1 hora e pouco com a nossa juventude, com os pais, alguns pais que estão aqui, também com aqueles que estão pelas mídias sociais, especialmente a minha amada esposa, a Bispa Rosana, está participando, com os nossos gatos. Vocês sabem, nós temos gatos em casa. Obrigado, meu amor, um beijo carinhoso para você, te amo de todo o meu coração. Pois bem, eu quero aproveitar este momento, porque este é o momento de Deus para apóstolo com juventude. Eu quero cuidar de você, lhe ensinando hoje como você cuida primeiro de você. Então vamos ouvir o que a Bíblia diz, vamos ler juntos a palavra. Eu sempre digo à igreja que eu tenho uma paixão muito grande pela Bíblia Sagrada. Meu maior prazer de vida, pode crer, é estar no altar falando da parte de Jesus, daquele que é o Senhor absoluto, o supremo pastor das ovelhas, aquele que nos amou antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Uma palavra de gratidão a Deus pelo louvor da juventude. Parabéns, perfeito, afinado, houve ensaio. Isso é muito agradável quando você oferece o melhor a Deus. E eles hoje, os ministros de louvor, ofereceram o melhor ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em 1 de Timóteo, capítulo número 4, versículos 12 a 16. Esta palavra é do apóstolo São Paulo, dirigida a um jovem pastor de nome Timóteo, cuja mãe e a avó eram pessoas de grande expressão no mundo espiritual dos dias de então. Ele era um jovem, dizem os pesquisadores que ele deveria ter entre 16 a 18 anos, e era uma pessoa muito tímida, e Paulo o chamava de meu filho na fé, e ele dirige 2 cartas, 2 epístolas, e nesta ele diz, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, primeiramente na palavra, depois no procedimento, os procedimentos da Bíblia Sagrada, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Isso que o irmão Dr. Alex está fazendo com os jovens é muito importante. O cuidado pessoal do jovem consigo mesmo e o cuidado com a doutrina. Depois ele diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esta palavra abençoe a todos, vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, como é bom
como é agradável estarem unidos os irmãos. É nessa hora que o óleo desce, que a unção de Deus se manifesta. Começa com a vida ajustada espiritualmente, a vida ajustada como corpo. É nessa hora e só assim que o Espírito Santo se manifesta. Então, Pai, usa-me para abençoar, usa-me para encorajar, usa-me, ó Deus, para motivar os jovens que aqui estão e quizás muitos que estão participando pelas mídias sociais aqui no Rio de Janeiro, no Brasil ou em outro lugar lusófono, que nos entenda o que o Espírito fala através da nossa língua. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados filhinhos na fé, meus jovens do meu coração, hoje eu vim aqui para falar com você um papo reto e sério. Papo reto, sério. Algo que Deus colocou no meu coração, que poderá ser de grande ajuda para você, para o seu dia de hoje, para o seu amanhã, para o seu futuro. Pense comigo, por favor. Juventude não é um tempo de vida lúdica. Estou aí, legal. Não, isso não é lúdico. É a preparação para uma vida adulta. Pense no que eu lhe vou dizer. Normalmente o jovem passa pela juventude, vindo da escolinha, é inserido na juventude para depois se inserir na igreja-mãe. Isto deve ser normalmente, pelas estatísticas, de aproximadamente 5 anos. Esses 5 anos que a pessoa passa dos 14, 15 aos 20, 21 anos, serão o que vai representar para o resto da tua vida. Então, se nesses 5 anos eu pensar que esse tempo não é para viver uma vida lúdica, não é tempo só para curtir, para viver inconsequentemente, sem pensar no amanhã, eu tenho que lhe dizer isto. Cada escolha que você faz agora, cada decisão que você aprender a tomar no tempo da juventude, que podem ser 5 anos mais ou menos, vai moldar o que será você no futuro e para o resto da tua vida. Eu vim hoje para que você saiba que Deus, no final desta palavra, vai te revelar um chamado para você usar a tua juventude para uma vida adulta muito abençoada. Você aqui na nossa juventude aprende a viver, aprende a ser estimulado para uma carreira de trabalho, você aprende starts jovens muito importantes. E claro, que se você aprender isto que lhe é ensinado na igreja, você vai colher estabilidade para a sua vida futura. Até as escolhas das amizades, amizades certas, os relacionamentos saudáveis, eles vão mostrar o que você será no seu futuro. Estamos te ensinando a ter coragem, a ter visão, a construir um futuro abençoado. Então, você não foi chamado para seguir o fluxo do mundo. Você foi chamado para você ser uma voz que ajudará a transformar vidas e situações
quiçás gerações com coragem e propósito. Esta é a razão do teu chamado. E por que eu começo com esta introdução? Isso que eu lhe vou dizer é pesquisa, é verdade. 64% dos jovens criados nas igrejas, 64% criados nas igrejas, portanto, desde a escolinha, desde o berçário, escolinha, adolescente, até a juventude, 64% dos jovens criados nas igrejas se desviam de Deus, da igreja, na sua adolescência e exatamente a maioria já na sua juventude. Então, para nós, igreja, para nossa liderança, pastor Alex, nós temos que entender que o jovem tem que ter um grupo de pertença. Você tem que se sentir pertencendo, incluído. Para você, na igreja evangélica Cristo vive, viver a sua vida de fé com prazer, com alegria, e não dizendo, puxa, tenho que ir lá no sábado. Volto a dizer, 64% dos jovens criados nas igrejas, na sua adolescência e na sua juventude, se desviam. Lá na Barra, há um monte de festas, de raves. Você vai lá, um grande percentual dos jovens que estão lá são desviados, criados nas igrejas, desviados do evangelho na adolescência ou na juventude. Por quê? Porque eles nunca viram a juventude como um grupo de pertença. Eu pertenço, eu não vou lá, eu pertenço. Tem que se sentir incluído. Você não pode apenas chegar, sentar num cantinho aqui. Não, você tem que se sentir incluído, para que você possa viver a sua fé com alegria, com prazer, com bem-estar. Isso tudo é o que a igreja Cristo vive tem que lhe oferecer. Nós não queremos jovens aqui engessados. Não, você pode ficar com liberdade. Você sabe que nós temos um cuidado com a tua vida. Isto aqui não é um passatempo. Isto aqui é você construindo o teu futuro, longe do fluxo do mundo que você já conhece e sabe que o mundo não presta. É triste o que eu lhe vou dizer agora. Nestes 46 anos de ministério, eu constatei que isto é pura verdade. É pura verdade. O jovem vem do berçário, escolinha, aprende, adolescência, juventude, mas como às vezes não se sente incluído, como às vezes não sente que pertence, ele facilmente é desviado da igreja para o mundo. Então, eu vejo uma geração cheia de talentos, cheia de oportunidades, mas por vezes muito distraída. Às vezes o mundo tem mais apelo do que Deus. Isto tem que ser quebrado. Porque às vezes eu vejo fotos que chegam até o meu gabinete, mostrando jovens que foram consagrados aqui no altar, todo mundo na bebedeira, todo mundo cheirando, meninas se perderam sexualmente, engravidaram, fugiram porque a igreja não presta. Então, a menina engravida, ela tem que escapar da igreja porque ela não aprendeu convenientemente
que uma pessoa, no namoro, que quebra as regras de Deus, esta vida vai ter atropelos o resto da vida. Então, de vez em quando vem falando, um grupo, fomos da Cristo Vivo. Todos os pastores passam por isso, hein? Todas as igrejas passam por isso, porque isso é uma estatística de um grande instituto mundial de pesquisa. Então, nas farras, na bebedice, na droga, um grande percentual são jovens evadidos das igrejas. Eles não se sentiram pertencentes, não sentiram o espírito da pertença. Eu pertenço. Então, tanto se lhes deu como se lhes fez estarem na igreja ou fora da igreja. Então hoje eu vim para te dar um alerta, porque existem coisas que realmente você não pode aceitar de ninguém. Aí fora, todos querem, dar opinião sobre a tua vida, todos querem dizer o que você deve falar, como é que você deve vestir, como é que você deve pensar, com quem você deve namorar, até você aceitar o mundo. Se você não abrir os olhos espirituais, se você não tiver pertença, eu sempre digo, eu não vou ao culto, eu pertenço ao culto. Eu não vou à minha igreja, não. Eu pertenço à minha igreja. Eu estou incluído nela. Se você não tiver este tipo de pensamento, se você não abrir os olhos espirituais, se você não tiver conhecimento bíblico, o mundo perverso e mau vai te moldar com os seus valores absurdos. E é o mundo que te fará esquecer quem é você e o seu chamado que Deus te deu. Você não deve aceitar isto, por favor. Sabe por quê? Porque se você aceita o confronto entre Deus na tua vida, o mundo, e se põe do lado do mundo, você vai perder a sua identidade. Vai perder a sua identidade. O que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, tem cuidado de ti, Timóteo. Estava dizendo, olha primeiro para você. Não fica dando ouvidos ao que os outros estão dizendo. É você com você, é você com Deus. Ele disse, tem cuidado de ti mesmo. Isto é uma expressão muito importante. Porque se você não cuida de você, o mundo te engolirá. Aqui já passaram 46 anos, milhares de jovens. O percentual que continua é de 20%. O resto já está aí fora na orgia, na bebedice, na droga, na prostituição. E foram daqui. E foram de todas as igrejas. Cuida de ti. Então eu vou lhe dizer, meu amado jovem, quanto mais importante os valores bíblicos e de igreja forem para a tua vida, mais inegociáveis eles têm que ser. Quanto mais importante, mais inegociável. Então, se estar na igreja é uma coisa importante, vir, pertencer, eu não vou negociar com nada nem com ninguém, porque isso é importante para mim. Construir o meu futuro, ser fiel, aprender a servir a Deus, aprender a dizimar, aprender a ofertar, aprender a cantar, a louvar. Se isto é importante para a tua vida, caia fora desses 64% da juventude que eram tão felizes na igreja e que hoje são infelizes. O mundo esmagou a sua identidade. O jovem deixou de ser aquele jovem que batia palmas, que louvava, e agora está na farra, está no mundão. 64% é muita coisa. Sobram poucos. Sobram poucos. Então,
Se você aceitar o mundo, você perde a sua identidade. Se você aceitar o mundo, você abandonará a sua fé. Abandonará a sua fé. Abandonará a sua fé. Olha para o apóstolo, é importante. Daqui a uma hora eu já não estarei aqui e você vai ficar com aquilo que você absorveu, tá bem? Você abandonará a sua fé. Paulo, em 2 Timóteo 3, ele diz assim, 2 Timóteo, temos aí? Quem é que está mexendo no computador? 2 Timóteo na página 2, não tem? Ninguém vai me ajudar, cara? Vai todo mundo lá para cima do computador, para ver se conseguimos colocar a segunda. Está aqui na segunda página, não estão? Não está? Eu vou abrir a minha Bíblia. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia enquanto se procura. 2 Timóteo 3, achou? 2 Timóteo 3, não é isso que apareceu aí não. Vê que o inimigo não quer que eu fale disso. Eu sei quem você é, cara. Você está aqui dentro tentando articular e desarticular a juventude, não vai conseguir. Eu vou abrir. 2 Timóteo 3, eu vou abrir com calma, estou tranquilo. Minha esposa está me acompanhando aí pela internet. 2 Timóteo 3, então, estava aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Versículo 2. Versículo 2. Não, tem aí. Pois os homens serão egoístas. Olha a descrição do que é a humanidade hoje. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais. Isso é uma das características que o mundo impinge na vida da jovem. Papai é quadrado, vovó não presta, sua mãe coitadinha, não tem nada a ver com a tua vida. Então diz, ingratos, irreverentes. Versículo número 3. Alguém tem que ajudar lá atrás, gente, senão eu vou ficar aqui até a meia-noite, hein? Aí, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo de número 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Viu? Tornam-se mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Olha o que Paulo disse a respeito dessa lista aqui. O que ele diz? Abraça e beija. Faz o quê? Foge. Foge destes. Amado, eu, quando cheguei à obra de Deus, já tinha 22 para 23 anos, então já não era mais um jovem. Mas eu tive que fugir de muita coisa para poder ser o pastor que sou hoje. Eu tive que fugir, simplesmente. Porque eram muitos os apelos que vinham para que eu não fosse para o seminário, para que eu não fosse à igreja. Tinha muitas vozes à minha volta, algumas delas companheiros de banco de igreja, mas que na realidade o coração deles estava longe. Foge. Se você aceitar qualquer proposta do mundo, você será um escravo das opiniões do mundo. Você vai se submeter aos desejos e influências do pecado, que é tão diferente da liberdade que nós encontramos em Jesus. Por isso é que eu disse, o jovem tem que sentir esse sentimento da pertença. Eu pertenço. Tem que me sentir incluído. Eu não posso dizer, porque me maltrataram, eu não gostei, estou vazando, porque, sabe, alguma coisa disseram a meu respeito. Muito jovem caminha exatamente por esse caminho. Deus permita e Deus vos guarde que nenhum dos jovens que está aqui siga o fluxo do mundo. Você se sinta, eu pertenço, eu sou da igreja, estou incluído nisto aqui, sou parte disso aqui,
e tenho prazer de vir à igreja. Você tem que descortinar isso na tua vida, que você tem que ter prazer de vir à igreja, porque senão o mundo te oferece os prazeres transitórios do pecado. Eu tenho histórias guardadas no meu coração de jovens que andaram por aqui, desde a Ilha do Governador. Então, a primeira pessoa que eu peguei furtando dinheiro na igreja era um jovem que era o meu assessor da igreja, que ficava comigo no altar na Ilha do Governador. Ele levava o ofertório, saía do altar, levava o ofertório para o meu gabinete, chegava lá, metia a mão, escondia, até que um dia eu estou no altar e uma voz me disse: vá lá atrás. Pedi à pianista que aumentasse o som, eu fui lá atrás. Ele estava separando, já tinham alguns envelopes no bolso, separando um dinheiro e tal, e eu construindo, numa luta para construir a nossa igreja da Ilha do Governador, a primeira igreja, e eu descobri esse rapaz, que era uma pessoa amiga do peito, mas que tinha uma falta de caráter. Ele era ladrão. Pois ele saiu da nossa igreja e foi para outro ministério consagrar um pastor. Com esse know-how, imagina o que não sai daí. Então, amado, todos os desejos e paixões do mundo afastam você de Deus. 1 Coríntios 7, 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Já fomos libertos do mundo. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Cada um permaneça no seu chamado. Então, nós tivemos hoje aqui uma aula de louvor. Aí o chamado. Temos jovens trabalhando, fotografando, cuidando. Isso é um chamado. Ele diz: permaneça diante de Deus naquilo que você foi chamado. É um chamado. Isto é uma carreira que nos foi proposta. Como é que eu posso dizer que eu abro mão disto aqui porque tem um grupo de irmãos que eram na igreja não sei o quê, que se reúnem, que dançam e cheiram, uma loucura, volto a dizer, 64, vamos botar assim, hoje eu entendo que devem ser uns 70%, então sobram 30%, em cada 100 sobram 30%, é por isso que nós temos aqui na igreja gerações, né? O bisavô, o avô, o pai, os filhos, e agora já tem os netos, gerações. Foram pessoas que escaparam dessa situação do mundo, desse apelo do mundo, não se desviaram, pertenceram, sentiram-se incluídos, tiveram prazer na igreja e daqui só para a eternidade. Aqui só para a eternidade. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, se eu fui chamado para o louvor, eu tenho que permanecer no louvor. Se eu fui chamado para pregar, eu tenho que ser um pregador. Se eu fui chamado para evangelizar, eu tenho que cumprir a chamada de Deus. Eu tenho que cumprir o meu chamado, a minha carreira que me foi proposta. Deus, quando foi, através de um anjo, naquele hospital militar de Luanda, e quando eu estava para amputar a perna esquerda, e eu gritando na cama de desespero, de dor, de angústia, pedindo a morte, e entra um anjo de Deus e diz: você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu já tive 1 milhão de chances de ter abandonado tudo, se eu fosse na conversa fiada de muita gente que me cercou. Muita gente que me cercou. Que estão hoje no vômito do cachorro, na lama da porca, conforme Pedro disse,
se revolvendo lá. Ainda quando encontram jovens feios, assim, você ainda está lá? Porra, o teu lugar é aqui, cara. Isso é dramático. Então, 2 de Pedro 2,19 disse: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sempre que há uma disputa entre a igreja e o mundo, sempre há um vencedor e um vencido. O vencido é escravo. O vencido é um escravo. E quem é que fica por cima? O vencedor. 70%, vamos a um número reto para não ficar aqui com percentuais quebrados, 70% são escravos, 30% são vencedores. É um percentual muito desequilibrado, não é? É um percentual muito desequilibrado. Escravo, você sabe o que é um escravo? O escravo não tem vontade própria. O escravo obedece a ordens. O escravo diz, é para cheirar, o cara cheira. É para beber, ele bebe. É para prostituir, ele prostitui. Eu sempre que venho à juventude, eu me lembro de uma moça, nós gostávamos muito da igreja, muito alegre, muito feliz e tal, e de repente ela começou a deixar de vir aos cultos. E perguntei à mãezinha dela, menina não tem vindo aos cultos. Sabe o que? Ela está namorando, e como nós moramos longe, nossa casa é longe da casa do namorado, ela agora fica na casa do namorado. Fica lá, dorme lá. Mas apóstolo, eles são muito espirituais. Eles ficam assim 2 horas da manhã, 3 da manhã, só aleluia. Não acredito. Eu também já estive aí, eu também sou jovem, já fui jovem. Não acredito que você vai dormir na casa do teu namorado para rezar à meia-noite, aleluia. Não vai, isso é mentira. Depois, passado um tempo, a menina engravidou. Depois, passado um tempo, que ela não vinha, porque os jovens não gostam da minha filha, poxa, ela não se sente incluída, não pertence e tal. Só Deus sabe onde está. Afastam as pessoas de Deus. Tem espíritos, através de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que convencem a pessoa de que isso aqui é lúdico. Gente, aproveita a juventude, isso aqui é tudo lúdico. Não é lúdico. Isto é a vida. Se eu tenho caído nos apelos que eu tive lá em Portugal, na juventude, no próprio seminário, amado. Tinha gente que fazia jejum, depois mentia, fazia jejum, no seminário, era da Assembleia de Deus de Lisboa, faziam jejum, mas depois mentiam. Os pais chegavam lá, era uma semana de jejum, aí os pais chegavam lá de noite, entregavam uma caixinha de comida, o cara ia para o toalete comer, depois no dia seguinte ele estava na igreja, eu estou em jejum, E, sabe, essas maquinações do diabo para tentar tirar a identidade da pessoa. Gálatas 5:1 diz isso. Cristo veio para nos libertar de tudo que escraviza. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ele libertou. Se Ele libertou, significa que nós estamos aprisionados. Ele libertou. Ele quebrou as algemas, quebrou as correntes, nos libertou. Então, Ele nos libertou e disse, permanecei firmes. Não entre nos 70%, permanecei firmes. Não vos submetais de novo, a um jugo de escravidão. Essa palavra escravidão, você sabe, o Brasil foi muito tempo um país de escravidão. Ainda é um pouco, mas salário mínimo é uma escravidão. Então, fomos aqui um país até a Lei Áurea, que a rainha, a princesa disse, não, acaba essa coisa da escravidão no Brasil. Escravidão é uma coisa que dói. Eu venho de um país de África que os escravos da Europa eram jogados lá, de Portugal, para os trabalhos piores, mais humilhantes da vida, eram os escravos.
E se eles não faziam, levavam chicotada. Eu sei o que é a escravidão. Agora veja isto no mundo espiritual. Então, a escravidão do vício, a escravidão da bebida, a escravidão da droga, da sexualidade desenfreada, sentimentos desordenados, foi para a liberdade. Não submetas de novo a um jugo de escravidão. Então, o que a Bíblia chama? Chama a vigilância. Mateus 24:4, ele diz: vede que ninguém vos... Há pouco ele diz, foge. Agora ele diz, atenção, que ninguém te engane. Engano é um dos sinais dos últimos tempos. O próprio Cristo disse, perguntaram a ele, qual é o sinal que vai acontecer? Ele disse, o engano. Quando houver muito engano, muita apostasia, é porque alguma coisa grandiosa está para chegar. E nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Então, que ninguém vos engane. Então, amados, esta palavra que eu estou trazendo hoje, não é só para velhos e para pastores, é para você. Tomara eu ter ouvido, no meu tempo de banco de igreja, tomara eu ter ouvido algum pastor me ensinar a conduzir a minha vida desta forma bíblica, espiritual. Infelizmente, não tive. O pastor que eu tive aqui no Brasil era um homem totalmente destemperado, nervoso, agressivo, não tinha nada a ver com as questões bíblicas de procedimentos para construir uma vida. A coisa que me dá muita alegria, e eu quero voltar a ter isso assim, quando alguém chega com um convite, apóstolo, estou me formando, o senhor me consagrou. Eu tenho uma foto de vocês, os dois esgarritanos no meu colo, cada um de um lado do outro, quando eram bebezinhos pequeninos. Então, quando a pessoa chega e diz, está aqui o meu diploma, vou me formar, dia tal é a minha festa, já entreguei o TCC, e passou aqui, são esses 30% que escapam da brutalidade do diabo. 30%. Eu gosto muito quando alguém chega e diz, pô, eu cheguei aqui à igreja jovem, não tinha futuro, não tinha perspectiva, meus pais não tinham condições, mas hoje eu sou empresário, sou investidor, sou uma pessoa reconhecida na minha empresa, sou dono da empresa. Eu gosto muito. Já lhe contei aqui 2 casos de ovelhas que foram minhas ovelhas, que são juízes federais hoje. Um deles eu me encontrei numa viagem, eu vim de Portugal, e a minha cadeira quebrou, tinha uma senhora atrás com um senhor, se levantou e me entregou a cadeira dela para eu poder descansar durante o voo, e foi para o meu banco quebrado. Eu não sabia porque que este senhor tinha dito. Eu me sentei ao lado do senhor, e o senhor, às tantas, eu disse, muito obrigado, o gesto da sua esposa foi um gesto cristão. E ele olhou para mim assim e disse, não, também quem não é cristão também tem essas atitudes. Eu disse, é difícil, o cristão. Às tantas o homem olha para mim, porque ele estava aqui, eu aqui, e ele estava falando para frente. Às tantas ele olha para mim e diz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Graças a Deus, a 14 mil metros de altura, sou eu mesmo. Ele disse, apóstolo, eu tenho uma história, eu fui sua ovelha, eu sou um juiz federal, tirou a carteira e me mostrou, sou um juiz federal, fui sua ovelha. Eu ficava na porta do cinema quando eu era criança, e a minha mãe dizia, entra. Se eu dizia, não quero entrar, puxava do chinelo, eu entrei, eu aprendi, eu criei em mim a imagem que o senhor pregava. Hoje eu sou um juiz federal, porque eu, quando resistia a minha mãe na porta do cinema, levava a chinelada e eu disse, tens que ouvir o pastor, tens que ouvir o pastor, ele é a voz de Deus para a tua vida. Outro, uma vez veio aqui um domingo, entregar sua carteira de juiz federal, e eu, que alegria, há muito tempo que eu não vejo, não. Era um senhor que fazia manutenção, fazia limpeza de escritório, na igreja, começou a me ouvir essa coisa que eu insisto muito com o estudo, mano. Não acho que ensino médio resolve a questão, mano. O nosso mundo é muito competitivo, você tem que ter um curso superior, você tem que ter uma estrutura cultural para você poder, você tem que falar mais do que uma língua.
para você poder ter um espaço de luz na nossa sociedade. Então, era um juiz federal, eu era um limpador, fazia limpeza, manutenção, aprendi com o senhor, lutei. Hoje me formei como advogado, fiz concurso, hoje sou um juiz federal. Então, a Bíblia chama a vigilância. Esta palavra não é só para velhos e pastores, é para você que precisa de estar de olhos abertos, coração firme, mente preparada com tudo que se pode. E, doutor Alex, eu quero muito que se promova essa inclusão. Não, quando você vira um jovem sozinho, solitário, nós temos nos cultos de domingo à noite uma senhora que senta no último banco do lado direito sozinha. E eu digo, irmã, venha para cá, já pedi várias vezes. Ela está ali, num momento lúdico, ela não pertence, não se sente incluída. Certamente ela deve dizer, ninguém gosta de mim, então eu fico lá no último, ou então no mezanino, na última fila do mezanino, fica uma pessoa sozinha. Não pode, nós somos corpo. Paulo disse, bem ajustado. Então, a juventude tem que sentir esse sentimento de pertença. Esta é minha igreja. Eu estou aqui no cumprimento de um chamado de Deus. Esta é a vontade de Deus para mim. Isso tem que acontecer na vida de todos. Temos que promover as pessoas se sentirem incluídas. Porque a pior coisa é você estar numa família grande e se sentir sozinho, solitário. Muita gente que se suicida deixa um bilhetinho. Nunca me senti parte, vocês nunca me amaram, vocês nunca gostaram de mim, não sei o que, vocês gostaram mais dos meus irmãos. A pessoa chega ao óbito, se suicida porque não se sentiu incluído. O inimigo é astuto. Não espere ver um inimigo de chifres e rabo com seta e pé rachado. Sempre o inimigo vem com boas ideias. O que a Bíblia diz? Que o diabo se transforma em anjo de luz. Sempre é uma boa ideia. É um anjo de luz. Se transforma em anjo de luz. Então, uma luz brilhante. Então, ele vem com argumentos convincentes, com filosofias bonitas, mas que são veneno puro para a nossa vida. Veneno puro. Então você é ou não é de Deus? Você é dos 70% ou é dos 30%? Se você é dos 30% daqueles que são criados, você constituirá a sua família, continuará na igreja. Se você for dos 70%, em algum momento um anjo de luz vai chegar perto de você e vai te convencer. Vai te arrastar. E não é pro bem, é sempre pro mal. Então, você deve ser influenciado por quem? Primeiro, por Jesus e pela sua palavra. Segundo lugar, pelas autoridades espirituais sobre a tua vida. Terceiro lugar, os teus pais. Eu não gosto de jovem que ataca os seus pais. Não gosto. Porque eu fui apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe. Minha mãe me chamava de anjo. Eu cuidei dela até o último momento. Abençoei a vida dela, cuidei, era a minha paixão, era a minha mãe. Sempre fui um apaixonado pelos meus pais. Eu, quando vejo um jovem encrespando contra pai e mãe, te contar um negócio. Eu sempre penso, bom, aí os 70%. Pai e mãe têm que ser honrados. A Bíblia diz assim, honra o teu pai se ele for um cara legal. Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Ele não diz que o pai tem que ter certas características para eu amar o meu pai e a minha mãe. Honra. Honra é honra. É reconhecimento. É amor aos pais. Então, você tem que ouvir Deus falar pelas mensagens, Deus falar pelo Espírito. Você tem que ouvir a voz de Deus pelos seus pastores, os seus líderes espirituais, os seus pais.
eu sei que às vezes a pessoa chega e diz assim, pô, apóstolo, mas o meu pai é alcoólatra. Como é que eu vou seguir o meu pai? Minha mãe grita o dia inteiro em casa. Como é que eu vou seguir a minha mãe? É assim, não desapontando os pais. Já é um bom início. Não desaponte os seus pais. Você não os terá para o resto da vida. E às vezes a pessoa só deu valor ao pai quando ele já não está mais, ou à mãe quando ela já não está mais. Então, você deve ouvir os seus líderes, você deve ouvir os seus pastores, você deve ouvir o Espírito falar na hora da mensagem, você deve ouvir os seus pais. Você deve se desviar e não engolir mentiras de ninguém. Aqui muito jovem engoliu mentiras. Eu continuo aqui. Eu sou dos 30% que só sairá daqui para a eternidade. A mim, ninguém tem capacidade de me convencer de nada. Zero possibilidade para me afastar. Porque, por exemplo, de vez em quando eu ouço, né? Pô, não é a hora do apóstolo já se aposentar? Pô. Fica em casa. Vai andar na beira da barra. Toma água do coco com vodka. Amado, eu nunca me aposentarei. Eu tenho uma vida muito longa para viver na eternidade. Então, enquanto eu estiver aqui, eu não me aposentarei. E não vou chegar aqui com andador e com fralda, não sei. Não vou chegar aqui. Eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, para eu chegar longevo em condições de poder ser honra e glória para Deus. Então, qualquer voz que te afasta de Deus tem que ser afastada da tua vida. Firmeza. Por quê? Diz em 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo, vosso adversário, nós temos um adversário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém dos 70% para devorar. E olha, ele tem devorado um monte de gente. Vai num Rock in Rio lá, não vá, mas pesquise. 2/3 de alguns cantores que estiveram aí da barra pesada, 2/3 das pessoas que estavam lá eram evangélicos. 2/3. Inacreditável. Pastor, mas tem pastores que vão ao Rock in Rio? Vão. A necessidade do mundo é algo tão forte, o cara vai. Então, amado, se ele anda ao derredor, ele não anda ao derredor para derrubar os dele. Os dele já foram derrubados. Ele vai atrás do cristão, do comprometido, do sério, que leva a vida espiritual a sério. Ele vai atrás dessas pessoas. E ele não está brincando. Ele nunca disse, o diabo veio para brincar. Ele disse, veio para matar, roubar e destruir. Ele está tentando roubar a tua fé, a minha fé, roubar a nossa esperança, a nossa santidade, o nosso futuro. Pastor, mas como é que ele faz isso? Usando pessoas dele. Conselhos errados, modas, tendências, influências. Você tem que ter coragem, você tem que ter filtro, você tem que ter coluna vertebral espiritual para não se curvar ao mundo. Não se curva ao mundo. Eu estou dizendo, você está aqui numa passagem de 5 anos, e que a mais, muitos estão aqui e vão começar a casar, e espero que todos casem o melhor possível, e dentro de um tempo em que ambos tenham algo para oferecer um ao outro. Eu espero. Queremos ver muitos jovens aqui casando, tendo filhos, se possível 2, 3 filhos, conforme a Bíblia manda, multiplicar, né? Então, meu desejo é esse. Todas as vezes que eu vejo um jovem sair dessa juventude para o seu casamento e continuar na igreja, eu digo, Deus, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Então, tem filtro. Tenha coragem.
Ninguém aqui é Maria vai com as outras. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então nós temos ainda tempo, temos. Então, há realmente coisas que você não pode mais aceitar na sua vida. Nem do amigo, nem do namorado, da namorada, nem da colega de escola, nem da internet, nem de quem você admira. Você tem que ter limites saudáveis. Não pode viver de qualquer jeito. Não pode dizer sim para tudo. Você tem que ter valores inegociáveis. E quanto mais fortes forem os valores, mais inegociáveis. Mais inegociáveis. O valor da pureza de uma moça é inegociável. Inegociável. O caráter de um jovem que entenda a obra de Deus tem que ser inegociável. Só aceita o que vem de Deus, só aceita a palavra dos seus líderes espirituais e dos seus pais. Então eu tenho agora, porque eu disse que eu vinha trazer conselhos. Eu sou um homem, eu gosto muito de conselho. Eu sei que conselho não se vende, se dá. Tem muitos conselheiros aí por todo lado, aí pela internet, mas eu tenho alguns conselhos que eu quero falar com os jovens, nesta segunda parte da mensagem. Primeiro conselho de um pai, de um esposo, de um avô, de um pastor, de um advogado, do mestre da palavra. Não aceite que digam que você não tem valor. Que você não é bonita o suficiente, que você não é tão inteligente, que você nunca vai conseguir ter uma carreira. Isso é mentira. O Salmo 139, 14 disse: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe. Então Deus te formou de forma maravilhosa, cara. Você é uma obra, eu sou uma obra de Deus admirável, a nossa alma sabe. Eu quando fecho os olhos, eu penso: Senhor, eu tenho valor, foste tu que me deste valor, tu me amaste, tu me salvaste, tu me libertaste, tu me deste uma carreira. Então, amado, não aceite ser diminuído por ninguém. Não aceite que digam que você não tem valor. Você tem valor. Você tem muito valor. Você é do Senhor. De forma assombrosa e maravilhosa, Ele nos formou. Não é para depois entrarmos na escorregada de alguém que diz: não, não é nada disso, vamos pensar de outra forma, vem que eu vou te mostrar, tem uma nova visão. É outra coisa que eu não consigo entender. A pessoa que chega aqui, foi consagrada no altar, passou na escolinha, berçário, escolinha, adolescente, juventude, casou-se, teve filhos, aprendeu o BAA, B, C, D, E com o altar, aprendeu o que é a Bíblia, aprendeu os valores da Bíblia, e chega um dia e diz: oh, Deus me deu uma nova visão. Eu tenho uma nova visão. Então, às vezes 30 anos, 35 anos aqui, Deus me deu uma nova visão. Não pode. Isso é a luz brilhante de Satanás que chegou à mente da pessoa. O anjo de luz. Você não pode. Aqui foi consagrado, aqui tem ministério, e de repente diz: Deus me deu uma nova visão de vida que não tem nada a ver com isso. Então daqui 30, 35 anos, depois diz: não tem nada a ver com isso. O que você está fazendo aqui? Para depois, aos 35 anos de igreja, se descobrir que você é dos 70% que aceitam as propostas de Satanás. Essa é a verdade. Segundo conselho: nunca aceite conselhos que te afastem de Deus. Há muitos conselheiros que dizem: larga a igreja, relaxa, cara, Deus te entende, relaxa, você está se prendendo muito à igreja.
Você não pode aceitar nenhum conselho que te afaste, porque alguns jovens chegaram aqui, na sua idade já madura, só Deus sabe as lutas que têm tido. E se você ouve uma voz de um influencer, eu estava no outro dia ouvindo, alguém me mandou, não sei como é que eu tive acesso, tinha um influencer que ele trabalhava acho que era no Pânico, o mendigo do Pânico, não sei o quê. E ele estava lutando contra um bispo, disse: não tem nada de igreja, eu não tenho igreja, o meu Deus é o meu Deus, eu não preciso de pastor, Jesus é o meu pastor. E esse cara, como é muito influente, você imagina a destruição que esse indivíduo não causa na cabeça das pessoas. O pastor estava tentando, o bispo estava tentando arguir com ele: não, mas a igreja, quem Deus criou a igreja foi Deus. Tá. Não, eu sou a minha igreja, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer nada. O meu Deus e o meu pastor, eu ando com ele. Anda nada. Deve andar, só Deus sabe onde é que anda. Mas aquela influência dele é tão poderosa que o bispo que estava dando a entrevista, chegou uma hora, até sim, já sei quem é que mandou. Depois o irmão disse: será que a pessoa, o bispo está lá, está alcoolizado? Eu falei: não está alcoolizado, é que não está suportando, que o outro cara é muito influenciador, ele tem uma voz forte, tentando ali arrasar e pisar o bispo que estava dando uma entrevista com amor. Você não pode aceitar quem te aconselha a te afastar do teu Senhor. Terceiro conselho: não aceite nenhum rótulo que o mundo queira dar a você. Que o mundo tem um jeito de rotular as pessoas. Puxa, você é um rebelde, hein? Você é problemática. Essa menina é problemática. Esse cara é imaturo. Essa pessoa não tem futuro. Não aceite rótulos. Você foi chamado por Deus, Ele te criou de forma gloriosa, formosa, grandiosa, maravilhosa. Não é para você aceitar rótulos. Você já tem um selo de Deus na tua vida, o selo do Espírito Santo. Não é para aceitar que vem um indivíduo e diz: você é imatura, você não tem futuro. Isaías 43 diz, olha só: mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Senhor, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome. Tu me pertences, tu és parte comigo. Você tem um chamado, você não tem um rótulo, você tem um chamado. Quarto conselho: não aceite ser pressionado para pecar. Não aceite isso aqui. Grande parte dos jovens que se incluíram nesse 70% da pesquisa de George Barnes foram pessoas que foram pressionadas para pecar. Primeira coisa que diz assim: todo mundo faz. Você tem que responder: todo mundo não sou eu. Não faz todo mundo. Tem gente que tem temor a Deus, tem cabeça, tem caráter, não faz. Todo mundo faz? Não. 70% fazem. Amado, deixa eu lhe dizer isto. Sexo é para o casamento. Porque tem uns jovens muito articulados que dizem assim: me prove que você me ama. E começam a ter vida sexual jovens. A vida sexual não para. O indivíduo está cheio de hormônios por todo lado, testosterona por todo lado. Não tem como segurar um jovem que é desarticulado. Então, a mim me custa ver aquela menina já não está com aquele rapaz. Não, já não está, já está com aquele. Passado 2 meses, ela não estava namorando com aquele, não, já está com aquele outro. Então, assim, isso, amado, isso é uma pressão para pecar, porque todo mundo faz. Não pode ser feito por todo mundo. Você é o único. E as pessoas ainda dizem: você é um careta.
pare de ser fanático. Não é que dizem as pessoas, pare de ser fanático, você é um careta, cara. Imagina, pleno século 21, você dizer, bom, só para você imaginar, tem uma igreja grande aqui no Brasil que distribui na porta da igreja condom, camisinha, porque o chefe da igreja diz, é melhor usar camisinha do que engravidar e depois querer abortar. Então, eles distribuem na porta da igreja, em vez de distribuir um folheto, para salvação, Jesus cura, Jesus liberta, não, está aqui, para você se proteger, tá? Camisinha. Então, a igreja se propondo a isto, é uma igreja desnaturada. Então, a pressão do mundo para a pessoa fazer o que o mundo faz, chamando a pessoa de careta, de fanático, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, tenha coragem de dizer não. Se o teu namorado ou a tua namorada te ama de verdade, você tem que se guardar com pureza para o dia do casamento. Pastor, o senhor é um careta. Tá bom, agora eu é que sou o careta? Não, é careta quem te diz o contrário. Então, dizer não para o pecado é dizer sim para Deus. E eu vou encorajar, eu quero sempre encorajar os jovens a pensarem no casamento. Mas namorar por namorar, isso é um vício. Namorar por namorar é um vício. O indivíduo tem que ter uma proposta. O que eu tenho para oferecer a esta moça? O que esta moça tem para me oferecer? As famílias estão de acordo? São os dois salvos? São os dois da igreja, se possível, porque não dá certo casar com outra pessoa de outra denominação. Os pais concordam, a igreja concorda, a sabedoria concorda, a liderança concorda. Eu tenho para oferecer o quê? Apóstolo, eu vou construir um negócio, assim, uma parede aqui. Aqui não precisa ter parede, tá? Porque nós nos amamos, nós não precisamos ter, é só uma meia águazinha, a gente põe uma cama lá. Amado, vida não é só sexo. Casamento não é só amor. Se fosse só amor, não teríamos tantos divórcios no Brasil. Casamento é complexo. O indivíduo tem que, para você tirar uma menina de casa, você tem que oferecer pelo menos o que os pais oferecem. Então, pastor, mas assim que eu estou dizendo, lute, trabalhe, estude, para você poder dizer à moça, olha, eu tenho isto para te oferecer. Teu pai te oferece 10, eu vou no mínimo te oferecer 10. Porque, irmãos, o indivíduo casar para depois ficar dependendo do pai, da mãe, da avó, da mesada, então não casa. Tem que ter alguma coisa. Qual é a referência? O que eu tenho para dar? Não, eu já tenho um curso, pode ser um curso superior, um curso técnico, que for, mas eu já tenho condições do sustento de um lar. Aí pode casar. Agora, uma vez tínhamos aqui um menino que queria se casar com uma menina da igreja. Não está mais aqui, nem o pai dela, nem ela, mas... Enfim. E eu perguntei, estava no altar, eu perguntei, o que você já tem para oferecer a essa menina? Eu estou começando a vender um coisinho de chocolate. Eu falei, mas quantos milhões você precisa de vender um coisinho de chocolate para sustentar um lar, uma mulher, água, luz, aluguel, enfim, as coisas, comida, bebida. Quando você está vendendo, então por que você não se torna um fabricante disso para dizer, agora eu tenho uma renda condizente com as necessidades de um casamento e eu estou dizendo ao pai da moça, olha, eu já ganho tanto, eu tenho condições, eu tenho um futuro bom, eu estou trabalhando para crescer, estou lutando, a família vai olhar e vai dizer, realmente, eu vou entregar a minha filha para quem? Para uma pessoa que tem dignidade. Eu não entregaria a minha filha para uma pessoa sem dignidade. Graças a Deus pelos gêneros que Deus me deu, são filhos, mas tem que ter dignidade. Quinto lugar, nunca aceite palavras que desanimam. Quando alguém chega e diz, olha, isso não vai dar certo, você não tem capacidade, você vai pensar em faculdade, logo você, cara, desiste. O que Josué disse?
Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andar. Seja forte e corajoso. Não aceite nada. Eu não aceito nada que tenta me desanimar. Não aceito. Nunca aceitei de ninguém. Não acrescenta, fica na tua. Eu não aceito. E não desista de nenhum dos teus sonhos, amado. Não desista. Nós temos uma médica aqui na igreja, que é cirurgiã, cientista, que fez 34, como é que chama para entrar na faculdade? 34 provas vestibulares. 34 vestibulares não passou para medicina. Ela fez bioquímica, fez outros cursos e finalmente foi 35. Passou para medicina e hoje é uma grande cirurgiã, uma cientista. Tanto nós amamos aqui na igreja. Ela provou 34 vezes. Mas o sonho dela era, eu quero ser médica. Tem 2.984 partos. 2.984. Está chegando a 3.000. Porque ela não desistiu. 6º lugar. Não aceite que ninguém tome o lugar de Deus na tua vida. Nem relacionamentos, nem influenciadores, nem fama, nem dinheiro. Olha o que diz Êxodo 23. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses. Amados, ninguém nem nada pode tomar o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não divide a glória. Coloque Jesus no centro da sua vida, sempre. Jesus, Jesus. Sinta-se incluído, sinta-se parte. Sinta que você tem um sentimento da pertença. Isso é muito importante para o jovem. Quando o jovem está feliz, quando o jovem tem prazer na sua fé, ele vai excluir o resto. Mas se ele não tiver prazer na sua fé, não for um negócio legal o encontro da juventude, a pessoa esmorece. Nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus. 7º conselho e último. Nunca mais aceite viver sem propósito. Você tem que ter meta, você tem que ter atitudes de fé, você tem que ter visão, você tem que ter direção na tua vida, porque Jesus disse isso através do profeta Jeremias 29, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho, pensamentos, na original, planos, né? Que planos eu tenho a vosso respeito do Senhor, pensamentos, planos de paz, não de mal, para te dar o fim que desejais. Você tem um fim. Esta aqui, a juventude, quando a pessoa passa por aqui 5, 6 anos, depois de casa, já não sabe, depois já começa a pensar na estrutura do resto da vida. Então isto é um momento de passagem. Então Deus tem planos. Olha, amado, ouça o que o seu pai espiritual diz: lute para fazer uma faculdade ou um curso técnico bom. O governo oferece muita coisa nessa área. Queira construir uma carreira. Você sabe por quê? Porque o amanhã vai chegar rápido. Hoje de manhã eu entrei no YouTube e apareceu um vídeo de uma passagem do ano 2003 para 2004. Gente, eu tinha muito cabelo. Eu disse, gente, já passaram 21 anos. Tudo passa rápido. Nós voamos. Então você tem que construir uma carreira, você tem que construir um amanhã firme. Os planos de Deus para a sua vida são de paz, são bons, para te dar o desejo que está no teu coração. Você não está aqui por um acaso. E agora, nesses 5 minutos finais, eu lhe digo uma coisa muito importante. Eu tenho que dizer isso. Você tem um ministério dado por Deus. Deus te deu um ministério. Não sei qual é a área que você tem que desenvolver, mas você tem um ministério. Amado, 2 domingos atrás, pedi ao Dr. Alex que trouxesse os meninos e as meninas que já estão na batalha, no front. Eu acompanho tudo vocês, amado.
Você pensa que eu não conheço o que se passa aqui? Eu conheço, eu vejo os meninos, pô, já são pessoas maduras, têm palavras, já sabem o que estão dizendo, já têm conhecimento, já têm visão de Deus. Amado, você tem um ministério. Você não tem um chamado para ficar aqui sentado só. Juventude está agora numa dinâmica de evangelização. Amado, aceita a proposta de Deus para evangelização. Você tem que fazer alguma coisa no ministério. Você tem um ministério, seja de louvor, seja de canto, seja de música, seja de pregação, de testemunho, de contribuição. Você tem um ministério de Deus. Eu queria muito que esta noite Deus liberasse a cada coração uma semente de ministério. Que jovens tivessem daqui a pouco a coragem de vir aqui na frente e dizerem: Deus, usa-me, estou aqui. Eu quero saber quem são os que têm. Então, amado, não aceite qualquer coisa, não viva de qualquer jeito, tanto faz, não aceite. Não seja manipulado por vozes erradas, você tem que vigiar, você tem que estar atento, não aceitar julgos, não aceitar pesos do mundo. Esses conselhos que eu te dei, vou repetir, não aceite que digam que você não tem valor, não aceite conselhos que te afastem de Deus, não aceite rótulos que você é problemático, imaturo, não tem futuro, não aceite ser pressionado para pecar, não aceite palavra que desanima, não aceite ninguém que toma o lugar de Deus, não aceite viver sem um propósito. Você tem um ministério. Não abra brechas. Não abra brechas. Você tem muito valor. Você tem muito valor. E eu finalmente digo, não aceite menos do que o céu sonhou para você. Não aceite menos. Não aceite menos. Sua juventude é uma semente para um futuro de conquistas, porque Deus te chamou para frutificar com poder. Frutificar com poder. Você tem um ministério. Nós temos que pensar no futuro da igreja daqui a 5, 10 anos. Quem é que vão ser os pregadores daqui a 20 anos? Quem é que vão ser os governantes da igreja? Eu não sei quanto tempo eu estou ainda aqui. Os meus sucessores são os meus filhos e os bispos da igreja. E os bispos da igreja, todos estamos envelhecendo juntos. Temos que ter o futuro. E o futuro está aqui. O futuro está aqui esta tarde, noite. Você tem que crer nisso. Agora, quando Deus perguntou ao profeta Isaías: a quem eu enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra-se que esse capítulo 6 de Isaías é muito dramático, porque quando Isaías vê a glória de Deus, a santidade de Deus, o trono de Deus, os anjos à volta do trono, ele disse: ai de mim que sou um pecador, ai de mim que tenho lábios impuros. Diz que veio um anjo com uma tenaz, com uma brasa, tocou, e quando Deus perguntou: e agora, a quem vou enviar? Ele estava falando com um profeta, hein? O profeta maior do Antigo Testamento se chamava Isaías, é o Paulo do Antigo Testamento. Então ele disse: Senhor, envia-me, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento da tua glória. Eu posso ser um médico glorioso na obra de Deus, pode ser um advogado glorioso na obra de Deus, pode ser um arquiteto, pode ser um técnico, pode ser, mas na obra de Deus. E você nunca mais vai se esquecer o que o seu anjo lhe disse: 64%. É muita coisa, cara. Então a gente criou tanta gente aqui, bispo. 64% dos jovens se desviam quando chegam à adolescência e à juventude. Isso é muito dramático. Então, eu queria terminar dizendo: o que Deus pode esperar de você? Há um mundo aí fora morrendo, mano. A vida não tem mais valor para a maioria das pessoas. Num segundo, muda tudo.
Estava ouvindo um pastor quando vinha para a igreja, sobre um acampamento jovem, lá, acho que no Texas. Estava todo mundo no acampamento, os meninos, de repente veio um rio, levou os jovens, levou todo mundo, morreu todo mundo, num instante assim, 1 segundo muda tudo. Eu queria muito, e deixo este apelo final, para as pessoas que sentem paixão por Deus, amor por Deus, que se ofereçam a Deus esta noite. Que digam como disse Isaías, eis-me aqui. Quando eu terminei o curso de Direito, um desembargador me chamou e disse, eu gostaria que você trabalhasse comigo na área penal. Advogado tem muito, pastores tem poucos. Eu tive várias propostas de possibilidades que eu simplesmente neguei. Eu disse, não. Eu não estaria nem vivo se não fosse a glória de Deus, o amor de Deus. Estaria sem uma perna, nem estaria mais vivo. Então, como é que eu posso me desligar deste chamado? Nunca. Nunca. Essa é a minha vida, é o meu amor, minha razão de viver, é estar na casa do Pai, é estar servindo, é ser testemunho onde quer que eu ande. Eu dou testemunho, amado. Terça-feira passada, um irmão muito amado da nossa igreja, estava regando flores, se enrolou na mangueira, caiu de cabeça, já tem idade, caiu de cabeça, abriu, fez um olho, ficou desse tamanho, cabeça e tal, cortou-se todo, foi levado para o hospital, e ele disse para a esposa, não diz a ninguém que eu não quero que ninguém veja como eu estou, todo roxo aqui e tal. E a esposa me ligou e disse, fulano de tal, teve um acidente, está no hospital. Eu disse, qual hospital? Ah, São Francisco, não sei o que, na Tijuca, na usina. 3 horas da tarde estou aí. Fui lá. Quando cheguei lá para a inscrição da entrada do check-in, qual é o seu nome? Miguel Ângelo. O senhor é o apóstolo? Olha, o apóstolo. Todo mundo ali na recepção sabia quem eu era. Aí eu cheguei no elevador, quando entrei, 14º andar, por favor. Rapaz, apóstolo, eu ouço o senhor todo dia na Rádio El Shaddai, na 93, posso tirar uma foto? Eu disse, daqui a pouco vamos tirar, deixa primeiro ver o paciente. Quando entrei no corredor, várias enfermeiras, boa tarde, seu apóstolo, boa tarde, seu apóstolo. Quando cheguei lá no quarto, o apostolado se manifestou, oramos, o irmão sentou na cama, começamos a conversar, oramos, li a palavra, pedi que ele repetisse a palavra. Sexta-feira, ele voltou para casa. A esposa me disse hoje, está comendo, bebendo, tranquilo, dormindo, sem dor, não tem nada. Você é este instrumento. Então eu queria terminar com uma oração, vis-a-vis o tempo se passou. Quem é que aqui neste lugar diz, apóstolo, eu quero servir a Deus, eu quero entregar a minha vida, eu quero dizer como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Se você tem esse desejo, venha aqui à frente, levante-se do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você, para que Deus te use nas diversas áreas da igreja, em nome do Senhor. Vamos lá, venha aqui à frente, vamos orar uns pelos outros. Nenhum de vocês sente nada por Deus? Acabei de estragar o meu tempo todo aqui? Não, calma. Vem aqui à frente, vem com amor. Deus tem um plano. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Qual é esse hino? Sonda-me, é esse aí. Glória a Deus. Aqui na frente. Que mais à frente?
Fica perto de mim, eu sou uma pessoa boa. Estou aqui para te ajudar, amado. Tomara eu que eu tivesse sido ajudado no passado. Quem sabe cantar esse hino, Sonda-me? Algum de vocês sabe? De cor? Hein? Viviane, vem aqui me ajudar, por favor, enquanto os irmãos decidem. Também estou fazendo esse apelo para os pais, para os de mais idade. Alô? Alô? Me ajuda a cantar esse corinho, tá bem? Que eu não guardei a letra toda. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Sim, Deus. Sim, Deus. Quebranta o meu coração. Glórias a Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Glória a Deus. Eu vou tocar em cada jovem, em cada irmão que estão aqui na frente. E eu estou pedindo a Deus que o Senhor manifeste na vida de todos esse dom apostólico e profético, para você se tornar uma brasa viva nesta obra, e você construirá um futuro fortíssimo na obra de Deus. Todos saberão que foi a mão de Deus que fez isto. Glória a Deus. Chega só um pouquinho na frente para eu poder. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu transmito esse dom ministerial à tua vida. Eu transmito o dom ministerial apostólico para a tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida.
Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Quem já orei pode voltar ao lugar. Eu transmito o dom profético e apostólico na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida em nome de Jesus. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico, Senhor, e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida em nome de Jesus. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida, em nome de Jesus. Já orei por você? Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida, em nome de Jesus. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu transmito o dom apostólico e profético na tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Aleluia. Alex. Já orei por vocês? Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Eu transmito o dom apostólico e profético para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, estamos terminando este momento tão importante. Sinto no meu espírito que Deus hoje lançou um grande fundamento à vida dos jovens e dos familiares aqui presentes. Um grande fundamento que trará liberdade, estabilidade espiritual, prosperidade, abundância de vida e, acima de tudo, o florescer de novos ministérios dentro do nosso ministério. Em nome de Jesus. Obrigado pela honra que vocês me concederam em nome do Senhor. Glória. Muito obrigado, Alex, querido. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ainda nesse espírito, nesse mover de Deus, estenda as suas mãos para cá. Abençoarmos a vida do nosso apóstolo. Pai amado e bendito, vivemos, Senhor, um momento único nas nossas vidas nessa tarde, Senhor.
Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do anjo da tua igreja, Senhor. O Senhor ter levantado um homem justo, um homem íntegro, que muitos anos passou por tantas situações e nunca se dobrou, Senhor, a esse mundo, Senhor. Nós temos, Senhor, o nosso apóstolo como exemplo para as nossas vidas, Senhor, um paradigma, Senhor. Ó Deus, dê longevidade a ele, Senhor, dê saúde, Senhor, para que ele possa ver o ministério que cada um de vocês aqui almeja. Ó Deus, eu creio, Senhor, que esse foi um momento marcante na vida de cada jovem aqui a essa tarde e noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso amado apóstolo. Cuida da vida dele, da sua família, Senhor. Oh Deus amado, traga a paz que ele precisa, Senhor, para levar adiante, Senhor, esse ministério que o Senhor colocou nas suas mãos. Seja com ele, Senhor, em todo o tempo, dando sabedoria, dando, Senhor, forças que ele precisa, Senhor. Estaremos aqui ao lado dele, segurando também o seu braço, para que jamais, Senhor, ele se sinta enfraquecido. Não, estaremos juntos. Oh Deus, eu creio, Senhor, que aqui é uma família, e iremos juntos, Senhor, nesse mesmo propósito. Louvamos pela vida do nosso apóstolo, para a honra e glória do teu nome santo, Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glórias Amém. a Deus. Amém. Vamos terminar com o hino Amém. glorioso. Vamos lá. Vou ficar aqui do vosso lado. Vamos lá, baterista. Firme. Aleluia. Glórias a Deus. Suas palmas. Forte, Pai, da paz, Deus,
graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se movam eternamente na vida de cada um de vocês. E os jovens que sabem cuidar de si e que estão na faixa dos 30%, diga amém. Amém. Glória a Deus.